todos para se colocarmos de pé, para fazermos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Solicita aos vereadores que façam registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a terceira reunião extraordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário, vereador pastor Giovanni Máximo, que faça a leitura da ata da 15ª reunião ordinária. Boa noite a todos. Ata da 15ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 26 de maio de 2020, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ricardo de Freitas Tobias. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava as seguintes matérias: ata da 14ª reunião ordinária de 2020, uso da tribuna pelo vereador William Carlos Ferreira Barcelos, matérias do Executivo Municipal, ofício do gabinete 312/2020, que encaminha o projeto de lei 035, ofício do gabinete 311/2020, que encaminha o projeto de lei 036/2020, ofício do gabinete 318/2020, que encaminha o projeto de lei 040/2020, matérias do Legislativo, projeto de lei 037/2020, de autoria do vereador William Carlos Barcelos, projeto de lei 038, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, projeto de lei 039, de autoria do vereador Walter dos Reis Melo, indicação 045, de autoria do vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro, indicação 049, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva, indicação 050/2020, de autoria do vereador Sandro Moretti de Souza Silva, indicação 051, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Requerimento 003/2020, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Matéria para votação: denúncia com pedido de cassação e mandato eletivo protocolada mediante o número 7516, em 22 de maio de 2020, de autoria de Osmar Fernandes dos Santos. Denúncia pedido de cassação de mandato eletivo, protocolada mediante o número 7530, em 25 de maio de 2020, de autoria de Ronan L. da Silva. Feita a leitura da ata 14ª reunião ordinária de 2020, esta foi aprovada e assinada pelos vereadores. Conforme dispõe o artigo 73 do Regimento Interno, fez uso da palavra na tribuna o orador inscrito, vereador William Carlos Ferreira Barcelos, tecendo comentários sobre descrição de denúncia de peculato levada ao Ministério Público de Minas Gerais. Conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores, feita a leitura da moção de repúdio 001/2020, apresentada em razão das ameaças sofridas pela jornalista Lilian Camargos. Esta foi aprovada pelos vereadores. Ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Mediante votação simbólica, as indicações 045, 049, 050 e 051/2020 foram aprovadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno.
Mediante votação simbólica, o requerimento 003/2020 foi aprovado nos termos do parágrafo do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno. Ato contínuo, a Comissão Temporária de Representação para Discussão e Elaboração de Propostas Modificativas da Lei Municipal 2010/2009, Lei do Lote Sujo, objeto do aludido requerimento, foi constituída pelos vereadores indicados Adalberto Gonzaga dos Santos, Aguinaldo Mendes Cordeiro, Giovanni Máximo Silva, Remito José Pedro e Sandro Moretti de Souza Silva. Foi feita a leitura da denúncia, com pedido de cassação de mandato eletivo, protocolada mediante o número 7516, em 22 de maio, de autoria do Osmar Fernandes dos Santos, bem como do parecer jurídico desta Casa acerca da matéria. Colocado em votação o acolhimento da denúncia protocolada, o protocolo 7516 foi aprovado com 6 votos sim e 4 votos não. Votaram sim ao acolhimento da denúncia, o protocolo 7516, os vereadores Aguinaldo Mendes Cordeiro, Idalino Rodrigues da Silva, José Alberto Fonseca da Silva, Remirto José Pedro, Terezinha Célia do Carmo Silveira e William Carlos Ferreira Barcelos votaram não ao acolhimento da denúncia. Protocolo 7516, os vereadores Adalberto Gonzaga, Sandro Moretti de Souza Silva, Vantuir Ribeiro Martins e Walter Reis de Melo. Após esse momento foi constituída a comissão processante responsável pela análise da denúncia, protocolo 7516. Sendo sorteado os vereadores presidente Vantuir Ribeiro Martins, vice-presidente Terezinha Célia do Carmo e Dalino Rodrigues da Silva, relator, sendo acolhida a referida denúncia. Houve apensamento da denúncia com o pedido de cassação de mandato eletivo protocolada mediante o número 7530, em 25 de maio de 2020, de autoria de Ronan L. Paula Silva. Integração à lide do denunciante como terceiro interessado. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada esta reunião, agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. A referida declara aprovado a ata lida. Senhor presidente, peço ao senhor que leu o requerimento. Esta reunião ela foi convocada para procedermos à discussão e votação do projeto de lei 040/2020, que acrescenta dispositivo à lei 1989, de 11 de dezembro de 2008, e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Eu vou pedir ao Leonardo aqui, que, por gentileza, que coloque o áudio do prefeito no telão, por gentileza, por favor. Senhor presidente, eu peço primeiro para ler o requerimento que eu fiz a Vossa Excelência. Vereador Zé Alberto, primeiro nós vamos ouvir o prefeito. Pessoal, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, são 19h48. Quem está falando é o prefeito Eusébio Lago. Comércio fechado, indústria parada, arrecadação federal, estadual, municipal desabaram. O Fundeb, que é o recurso do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele vinha num valor que com certeza pagava a folha de pagamento daquela parte que vem do governo federal. Porém, no mês agora de maio, ele caiu 2.300.000, ou seja, 2.300.000 a menos. E não só ele, FPM, ICMS, arrecadação municipal, toda ela caiu. E não é só aqui, é o Brasil inteiro que praticamente está parado. O que eu propus? Nós seguramos os contratados da educação. A prefeitura tem 3.200 funcionários, 2.100 estão na educação. Então nós temos lá aproximadamente 980 pessoas que são contratadas, tá? Teve concurso, alguns não fizeram, outros não passaram no concurso, então são contratados para poder atender a questão da demanda de educação. Nós pagamos 10 dias de março, 30 dias de abril e 30 dias de maio, 70 dias
todos os professores de forma integral em casa, parados. A culpa não é deles, a culpa não é das crianças, a culpa não é do prefeito, nem do governador, nem do presidente. A culpa é desse momento de pandemia. Moral da história: como o Fundeb veio 2.300.000 a menos esse mês e vai cair mais, o que nós fizemos? Mandamos um projeto de lei para a Câmara, onde nós pretendíamos suspender o contrato, ou seja, não haveria pagamento no mês de junho, tá? Mas o processo seletivo e a designação ficariam mantidos. Porque toda vez que os contratados participam do processo seletivo, muita gente que vem, depois faz a designação para qual escola vai, e se os contratos que vencem sábado agora não forem renovados, automaticamente tem que fazer outro processo seletivo e tem que fazer outra designação, o que pode ocasionar mais atraso ainda na volta das escolas. E como muitas prefeituras, ou todas elas praticamente, demitiram todos os contratados, vai cair todo mundo aqui para fazer o processo seletivo e muitos perderão a vaga de emprego. Ou seja, suspendendo o contrato, não teria o pagamento de junho, porém manteria no CAG na escola, e assim que voltar, que eu quero que não demora muito tempo mais, eles voltariam para a escola. Mas fiz mais, mandei um projeto para a Câmara substitutivo agora à noite, nessa noite de quinta-feira, onde nós propusemos pagar 50% do salário. Eles vão continuar em casa à toa, e assim que voltar, isso para os contratados, assim que voltar, volta ao normal. Parece que está dando uma série de confusão lá. Então prefeito Eusébio Lago, com a minha equipe, nós fizemos a nossa parte. Pagamos 70 dias os profissionais à toa em casa. Estamos aí com defasagem na questão da arrecadação, inclusive do Fundeb, que não veio o que vinha antes. Nesse mês veio 2.300.000 a menos. Fiz uma proposta agora de pagar 50% do salário e manter os contratos, mas infelizmente alguns vereadores, não todos, é claro, alguns você já sabe quem são, estão contra isso. Então eu quero crer que nós não temos o que fazer. Está lá o projeto, não sei se vai ser reprovado, se vai ser aprovado. Pelo visto, não vai ser aprovado. Eu só quero deixar bem claro que o prefeito Eusébio Lago e a minha equipe, nós fizemos de tudo. Pagamos 70 dias o povo parado, da educação, os contratados, 1.000 pessoas aproximadamente, e propus pagar 50% do salário. Mas, infelizmente, alguns querem ver o pior. Então, eu fiz a minha parte. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado. Então está aí, mediante as falas do prefeito. O vereador Zé Alberto, ele entrou com um requerimento aqui, assinado por alguns vereadores, pedindo que prorrogue essa votação para amanhã. Mas, vereador, diante da urgência, eu vou indeferir esse pedido. Nós vamos votar esse projeto hoje. Não, o plenário é soberano. Eu gostaria que o senhor lesse. O plenário é soberano, joga para o plenário. Joga o plenário, o senhor está tomando decisão diferente de outras. A outra foi lida, depois o senhor jogou o plenário. Eu peço ao senhor para ler o requerimento. Eu vou ler o requerimento aqui, mas ele vai ser indeferido. Requerimento 2020, Nova Serrana, 28 de maio de 2020. Excelentíssimo vereador Ricardo Freitas Tobias, presidente da Câmara Nova Serrana. Assunto: pedido de adiamento referente ao substitutivo projeto de lei 040/2020. Excelentíssimo senhor presidente, veio por meio deste requerimento, diante do artigo 150 do Regimento Interno, solicitar o adiamento da votação ao substitutivo projeto de lei 040/2020. Tal solicitação se faz jus, pois não há parecer prévio jurídico dessa Casa, ressalvo que tal projeto substitutivo foi protocolado nessa egrégia Casa Legislativa às 18h19 deste dia 28/5/2020. Espero poder contar com o apoio dos nobres pares dessa Casa Legislativa. Sala de Sessões, Zé Batista de Freitas, 28 de maio de 2020. Remir José Pedro, assinado aqui, William Carlos Ferreira Barcela, Guinaldo Mendes Cordeiro, Idaliano Rodrigues da Silva, José Alberto Fonseca e Terezinha Célia do Carmo. Gente, isso aqui é brincadeira, porque você sabe, é de extrema urgência que nós precisamos votar, porque se não for votado nessa noite, eles vão perder o direito de receber a metade do salário, eles vão estar exonerados a partir do dia 1º. Então, você sabe muito bem disso, já foi conversado com o prefeito a respeito o que ele podia chegar. Então, foi diminuído 2.300.000 do Fundeb. Agora, se os vereadores concordam, eu vou julgar para o plenário aqui e vocês vão decidir. Mas eu
falo com toda clareza, estou no meu 4º mandato de vereador, jamais vou ter um projeto contra qualquer servidor público. Pelo contrário, votei todos os projetos favoráveis ao servidor público. Agora, eu vou julgar para o plenário, parece que é brincadeira que alguns vereadores estão querendo fazer aqui, né, sabendo que esse projeto é de extrema urgência, que nós temos prazo. Pela ordem. Com a palavra, vereador Remirto. Boa noite. Boa noite aqui quem está nos ouvindo pela rádio, quem está nos ajudando pela internet, né, os professores. E, senhor presidente, eu com minha experiência, o que eu mais detesto é pressão, certo? Então, eu acho que nós pedimos para adiar. Então, eu queria pedir ao jurídico, se votar hoje ou amanhã, se altera, porque eu sei que o prazo é sábado. Então, eu quero te dizer o seguinte, toda vez que você vier nessa casa com pressão, eu voto contrário. Por quê? Eu gosto de ter clareza. Então, por exemplo, eu estou aqui para defender o povo, não estou para defender dentro da legalidade. Então, eu não sei, os professores também, eu acho que o nosso ex-presidente Lula teve muito defeito. O pessoal fala que roubou, mas se for analisar, na época que eu estudei ciências sociais, para formar em cientista político. Nós estudamos sindicatos. Nosso ex-presidente foi o maior pessoa no Brasil que lutou pela classe, pelos trabalhadores. Então, o que ele fazia? Ele sabia negociar. Então, nós estamos aqui defender o povo, nós temos que negociar, tem que ter prazo, tem que ouvir o povo, ouvir as duas partes. Eu fui na reunião da prefeitura, ouvi o secretário Marcinho, concordei com ele que não tem dinheiro para pagar, mas eu não ouvi os professores, então não sei o interesse deles. Então, eu sou democrático, eu quero ouvir eles. Então, se for na pressão, eu sou contra esse projeto, voto contra. Obrigado. Vereador Remirto, eu também concordo com Vossa Excelência, só que nós estamos aqui com um projeto de extrema urgência e nós não temos prazo. Pergunta o jurídico se votar amanhã se altera, por favor. Ô, presidente, é só manter o rito e respeitar o regimento. Vai dar 6-6, só vai desempatar. Todo jeito vai ter votação, só que só tem que respeitar. Pra mim só isso. Para mim não tem problema. Já tem 6 assinaturas, vai dar 6, só vai desempatar. Vereador, eu tenho toda a autonomia. Autonomia de quê? De mandar sozinho? Eu tenho toda a autonomia aqui de estar rejeitando aqui esse requerimento. Não, isso aí não. Se eu tenho jogado, vai desempatar, só vai empatar. Ué. No meu entendimento, se nós temos prazo. Vocês estão querendo vocês estão achando que vocês estão querendo ajudar, mas vocês estão atrapalhando. O projeto vai ser deliberado, presidente. Vai dar 6-6. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Terezinha. Uma boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta até para a doutora Márcia. Se fizermos uma emenda nesse substitutivo, eu tenho que fazer a pergunta, vereador. Porque a única coisa aqui que prejudica o servidor é o que eu falei sobre o período de suspensão não contará com a da rescisão, para efeito de cálculos de férias e gratificações natalinas, 13º salário. Porque se puder fazer uma emenda, dando direito a esses servidores de contar esses 4 meses, né, para eles receber o 13º salário incluso no final do ano, aí o projeto, sim, o projeto seria um projeto digno, né? Agora, com esse quarto aqui, não tem como, gente. Nós não podemos tirar o direito desse servidor. Eles vão ganhar 50%, mas eles vão perder em dezembro, quando for receber, né, o acerto. E vocês estão trabalhando, vocês estão exercendo a função de vocês. Agora, na fala disse, o processo seletivo vence dia 30? Não. O processo seletivo não vence dia 30. Vence é um contrato de 30 em 30 vereadora, nós não dias. estamos discutindo o projeto ainda não, vereadora? Estamos sim, ué. Não? Claro. Não estamos discutindo o projeto ainda não. Presidente. Eu vou fazer o seguinte, eu para não carregar Mas ele já falou. esse fardo Ele sozinho falou. nas costas, eu vou deliberar para o plenário, porque os senhores vereadores vão decidir o futuro dos servidores. Presidente. Está deliberado para o plenário, se adiamos essa votação para amanhã ou se mantemos essa votação hoje. Presidente, por favor. Mesmo? Eu quero trazer à luz uma
uma petição minha, do ano passado. Ô vereador... Não, só para entender, é sobre esse pedido mesmo que eu quero falar. Porque eu pedi em plenário que deliberasse, eu pedi a ex-presidente em plenário que liberasse para que os vereadores definisse ou decidisse sobre a suspensão dos vereadores afastados. E ela usou do artigo 39, que é competência do presidente deliberar para o plenário ou não. Então eu peço ao senhor que haja como ela agiu também. Não leve para plenário. O senhor tem autonomia como ela teve. Então o senhor não tem que deliberar. Porque o que tá em jogo aqui é a população que a maioria não quer que seja rescindido seus contratos. Só teve uma aqui no plenário que teve coragem de falar que prefere não receber nada. Só uma pessoa nesse plenário aqui, ó. Então, é a maioria que quer garantir os seus 50% e não correr risco de segunda-feira não ter mais direito de nada. Obrigado, desculpa. Concordo plenamente com o vereador. Presidente. Com a palavra, vereador William. Só para a gente não ficar remoendo aí histórias do passado, eu cheguei a fazer um requerimento 04, que não foi pontuado, e nós entramos com isso coletivamente, e nesse próprio requerimento, eu coloquei o adiamento da votação e encaminhamento ao Executivo Municipal de proposta de substitutivo, que poderia ser analisado amanhã, depois que o Executivo, pelo menos, visse o que é que nós estamos querendo, pelo menos visse isso, porque eu não fui convidado para essa reunião que teve na Prefeitura. Tá. Agora, quando fala, porque o presidente tem essa prerrogativa, nesse requerimento, presidente, eu consegui exaurir tudo isso. Primeira coisa, nós temos que ver qual que é o objeto do pedido. O objeto do pedido, adiamento de votação, é artigo 129, combinado com 130, inciso 25. Isso é adiamento de votação. Outros requerimentos são outros incisos, são outras regras. Aí, havendo essa prerrogativa, aplica 130, parágrafo 6º, inciso 4º, combinado com o parágrafo 9º do mesmo regimento, que é onde o presidente faz a admissão e o deferimento. Aí ele tem um juízo de valor. No entanto, forçosamente, nós podemos apelar pelo 131, que o pessoal do Legislativo pode ver, 131, inciso 6º e 7º. Aí nós podemos jogar para o plenário projetos que não tramitaram durante 60 dias nessa casa. Esse caiu de paraquedas esses dias. Então, cada caso é um caso. Mas entrei aqui disposto a fazer esse requerimento. Mas diante desse circo armado, pelo senhor prefeito, vocês estão caindo na armadilha para não votar isso hoje e ele botar as demissões tudo nas contas de vocês e na minha. Esse é o desejo íntimo dele nesse áudio. Alguns vereadores cria vergonha na cara e fala meu nome. Obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Eu não posso ouvir o que eu estou ouvindo e concordar de forma nenhuma. Eu sentado ali no local onde eu ficava, foi rejeitado também o pedido, que eu assinei junto com os vereadores e tinha um projeto em tramitação há mais de 60 dias. Então, sim, eu creio que é importante, nesse momento, cada um tem a sua decisão, né? As questões pessoais se resolvem lá fora, não é aqui dentro, e a gente poder fazer com que seja prevalecido o direito de cada vereador. Quer colocar o senhor é o presidente, é o senhor que vai decidir. O senhor decide se vai pôr ou se vai indeferir, gente. Agora, cada um aqui tem suas prerrogativas. Todo mundo já viveu uma situação e outra. Né? Essa não, por mim, por exemplo, pode tirar meu nome e pode colocar em votação. Cada vereador sabe o que é melhor, né, para o servidor público. Eu estou ciente que, se esse projeto passar, será melhor para o servidor público do que for rejeitado. Mas eu vou deliberar para o plenário, a pedido desse requerimento aqui, porque cada vereador é responsável e saberá, né, guiar o futuro de cada servidor. Eu vou deliberar para o plenário o requerimento, se coloca hoje ou se nós colocamos amanhã. Já está deliberado para o plenário. Está em votação. Vai ser nominal ou não? A votação vai ser nominal. Sim, a votação será mantida hoje. Não, nós
adiaremos essa votação. Em votação, Pastor Giovanni. Eu sou a favor da votação hoje. Vantuir Paraguai. Senhor presidente, eu sou a favor dela hoje. Se for amanhã, eu tenho um compromisso pessoal, não poderei vir, mas antes da reunião acabar, eu queria deixar meu pronunciamento para a reunião de amanhã, se caso for ter que ter amanhã. Muito obrigado. Jadir Chanel. Hoje. Dóia. Hoje. Walter. Sim, hoje. William. Vereador. Hoje. Vereador Remirto. Está em votação, hoje ou amanhã? Amanhã. Vereador Cabral. Eu gostaria que fosse amanhã. Vereadora Terezinha. Eu já tenho meu voto decidido já. Eu gostaria que fosse amanhã para poder discutir mais sobre o projeto. Vereador Chiquinho. Como eu assinei o requerimento, gostaria que fosse amanhã. Vereador Santo Moretti. Pois é, gente, o áudio do prefeito deixou bem claro, né? Está decidido a ser assim mesmo, então adiar para amanhã vai resolver pouca coisa hoje. Vereador José Alberto. Senhor presidente, é amanhã e gostaria de pedir o senhor para ouvir a Lenir, que está representando as pessoas do sindicato. Vereador, eu não vou, já foi ouvido, eu não vou dar a palavra a Lenir, não, que já foi ouvido e já foi. Então, diante dos fatos, foram 7 votos favoráveis, que essa votação seja hoje, e 5 contrários. Esta reunião ela foi convocada para procedermos à discussão e à votação do projeto de lei 040/2020, que acrescenta dispositivo de lei 1989, de 11 de dezembro de 2008, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloca agora em discussão o projeto de lei 040/2020. Está em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador William. Presidente, não dá para poder discutir esse projeto sem comentar o áudio, porque ele faz parte da discussão. Só um minuto, vereador. Eu estou ressaltando que é o substitutivo. É o substitutivo. O áudio, o prefeito fala, o Fundeb caiu. Nós acabamos de mostrar documentos aí que esse período de janeiro a maio, o Fundeb de Nova Serrana aumentou 7,2 milhões no comparativo com o ano passado. Esse mês, sim, houve uma pequena redução, mas o Fundeb é flutuante mesmo. Não é momento de fazer qualquer tipo de desespero. A própria mensagem, o áudio, ele induz a população ao erro. A gente vê que não é dirigida às pessoas que estão aqui interessadas. É dirigida a uma satisfação à população, dizendo que essa suspensão é somente esse mês, junho, quando, na verdade, o texto fala até 120 dias, e a gente sabe que vai ser 120 dias. Está falando aí que está tendo muita confusão aqui. A confusão começou a hora que chega um áudio desse para a gente, um total desrespeito ao diálogo que nós estávamos tendo aqui, inclusive com uma proposta de ampliação do debate. Hoje melhorou, eu reconheço, ele falou que a proposta é melhor mesmo, mas porque teve diálogo. Não foi com todos, mas teve diálogo. Por que nós não podemos estender esse diálogo mais até amanhã, com outras propostas? Nós temos ponderações a ser feitas. Até que dia que nós vamos ver um legislativo que não pode propor nada, que tem só chancelar da maneira que vem? Né? Então, se é dessa maneira, né, se parece que não há diálogo, a minha posição é de votar hoje. Porque não está aberto o diálogo hoje, vai estar aberto amanhã? Simplesmente, se não votar hoje, vai aparecer uma mão mágica, vai tirar esse projeto e depois vai dar uma banana para todo mundo e botar na nossa conta. Esse é o objetivo. A garantia que nós temos é essa, é votar agora. Porque amanhã, entre hoje e amanhã, são algumas horas, e nessas horas, muitas coisas podem acontecer. Né? Dizer que alguns vereadores querem o pior, nós estamos discutindo o melhor para os profissionais da educação, da saúde, porque o projeto fala as secretarias, não falou só a educação. Então, nós estamos querendo não é o pior, não, prefeito, nós estamos querendo o melhor. O melhor para as pessoas, porque essa gestão, ela pensa, pelo menos na propaganda, mais nas pessoas do que nas coisas.
Então nós estamos tendo obras, está capinando, está construindo. Isso aí são coisas. Coisas são importantes. Mas e as pessoas? Vamos transformar o discurso em realidade. Falou que os secretários fizeram de tudo. Tudo é muita coisa. Fizeram, talvez, quase tudo. Para chegar no tudo, nós temos uma possibilidade de diálogo. E, presidente, valendo-se da atividade parlamentar, eu tenho certeza, já conversei com alguns colegas, todos eles concordam em assinar, propostas de emendas podem ser apresentadas até o momento. Mais do que isso, há, muitas vezes, a afirmação de que o projeto ele é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Concordo. Iniciativa, iniciar. Depois que ele está aqui, ele pode ser modificado. Desde que não altere a estrutura do projeto, gerando custos adicionais. Mas, dentro daquilo que eu disse durante a reunião de comissões, o presidente, aliás, o governo federal, publicou hoje no Diário Oficial da União a suspensão das aulas por 60 dias. E o projeto vem até 120. Podemos fazer, então, Eduardo, uma emenda ao artigo 13A, de modo a alterar, a partir do período de até, ao invés de 120 dias, 60 dias, vírgula, podendo ser prorrogado por igual período, mediante autorização do Legislativo. Justificativa, daqui a 60 dias a gente pode vir cá e imaginar se a gente pode prorrogar ou não. Por que 120? Se o próprio governo federal está dizendo que as aulas estão suspensas por 60. Então vamos seguir o que o governo federal está determinando, 60 dias. E prorrogável por mais 60. Se a realidade for a mesma, vereador Jadir, daqui 60, daqui 45 dias, daqui 50, eu voto 60 de novo. Eu falo olhando os olhos de vocês. Então, vamos ponderar, ao invés de 120, 60, podendo ser prorrogado por igual período, mediante autorização do Legislativo. Nós vamos chegar na mesma lógica até 120. Só que, ao invés de dar direto, nós vamos fracionar isso e ver a pandemia, né, em que ponto nós chegamos nela. Então, é uma proposta, depois eu vou escutar os vereadores para saber se concordam com todas elas. A segunda, presidente, seria em relação ao parágrafo 2º do também artigo 13A, onde fala, enquanto perdurar a suspensão do contrato, o servidor aí, né, fará jus a 50% da remuneração. Podemos alterar, fará jus a percentual não inferior a 50%. Se ele quiser dar os 50%, ele vai dar. Mas se ele tiver condição de dar mais de 50%, os professores vão cobrar, o sindicato vai cobrar, a Câmara vai cobrar, a sociedade vai cobrar. Mas é 50% do mesmo jeito. Mas abre uma janela de esperança. A mensagem do prefeito mostrou esperança, ele falou, vai passar em breve. Sinal de que ele também tem esperança. Professor. Sim. Eu entendo, se você for objetivo na sua proposta, a gente pode até pensar, mas sem rodear e não estou rodeando, presidente. Francos, seja objetivo. Então, Eduardo, a primeira você entendeu muito bem. Quer que essa proposta de ser 60 dias, sempre prorrogar por mais 60, mediante autorização do Legislativo. O parágrafo 2º, ao invés de fará jus a 50%, fará jus a percentual não inferior a 50%. Vamos chegar também, passou na mesma lógica do Executivo. Depois, a terceira, ela é modificativa. Essa tem mais repercussão. Porque ela fala, em caso de necessidade de serviço público devidamente justificada pelo titular da pasta, o prazo de suspensão poderá, integral ou parcialmente, ser acrescido ao final do contrato com prorrogação do vencimento. Todos os parlamentares sabem a diferença de poderá como deverá. Eu acho que tem que ser deverá. Eu acho que o prazo de suspensão deverá ser acrescido ao final do contrato. Basicamente isso.
E, por fim, emenda modificativa ao parágrafo 4º, porque aí já é uma correção, o pastor Giovanni é o líder do governo, que foi por um equívoco, acredito eu, do Executivo. Porque ele manteve lá, o período de suspensão não contará quando da rescisão para efeito de cálculo de férias e gratificação natalina. Eu acrescento no período de suspensão não contará, vírgula, proporcionalmente, vírgula, aí segue direto. O proporcionalmente. Já disse, se eu vou receber a metade, é justo que no meu acerto eu também tenha um acerto da metade daquilo que eu recebi. Isso aí até para precaver de ações judiciais, que a própria procuradora pode até falar sobre isso. Como que eu trabalho, que eu tenho uma remuneração e ela não participa depois do nosso acerto. Então, as 4 emendas são essas, na verdade, ou uma emenda com todo esse extrato, passa a palavra a todos. Era o que eu queria falar, é o que eu posso fazer nesse momento para todos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Terezinha. Inclusive, vereador professor William, aqui o parágrafo 4º é a emenda que eu havia pedido para fazer, tá? Porque se essa emenda for votada e aprovada, e o prefeito não vetar, aí vocês vão ter direito de receber tudo no final do ano. Aí o projeto fica um projeto melhor. Melhor seria se pudesse renovar por 30 dias, porque é o que eu estava falando quando fui interrompida aquela hora. Porque o processo seletivo não tem o tempo de vencimento para agora, dia 30/5. O que venceu foi um contrato de 30 dias, que pode ser renovado. Basta o prefeito querer. Porque condições para pagar, o Fundeb dá esse direito para o prefeito. Isso vocês podem ter certeza. Senhor presidente. Palavra, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. A gente está discutindo o quê? O projeto? O que a gente está discutindo? Assuntos relevantes? Só para me saber. Nós estamos discutindo o projeto de lei 040. Já está discutindo ele? Já está discutindo ele. Então, eu quero dar boa noite a todos e a todas, todos os vereadores. Quero falar em nome de todos os educadores, né? Contratados, porque tem servente, tem cozinheiro, tem tudo, né? E falar em nome do CEMEI Sebastião Batista Lago. Eu sei da dificuldade das pessoas que são contratadas, que trabalham lá, porque eu trabalho também lá. Sim, 2 dias por semana, mas trabalho. Conheço todas, sei quem ganha cerca de R$1.000. Se ficar sem esses R$1.000, vai ser pior. Então, eu vou votar a favor de o contrato continuar e elas receberem a metade. Porque se a gente não votar, eles não vão receber nada, só vai receber esse mês, e a partir de junho vai ter o contrato rescindido. Depois terá que fazer todo aquele processo seletivo novamente, e arrisca muita gente ficar de fora. Infelizmente, a vida é assim, gente. Infelizmente. Então, eu quero crer que nós, vereadores, pensamos muito bem, vamos votar certo. O que tiver que votar contra, faz igual o Jornal Popular faz, coloca as caras ali para bater, igual deve sair a minha amanhã, que eu votei contra a população. Com certeza vai sair. Saiu a de vocês uma vez, vai sair amanhã, né? Então eu não importo de pôr a cara para bater, não. Eu vou votar sim, porque eu sei que isso é o melhor para a educação. É melhor pingar do que secar. E é melhor pingar do que ser demitido. Porque vocês sim serão demitidos a partir do dia 30, se esse projeto não for aprovado. Me desculpem a todos, essa é a minha fala de hoje. Com a palavra, vereador Remirto. Eu acho que todos nós pecamos, tanto nós vereadores, como o executivo, como os professores, porque eu acho que as classes têm que ser mais unidas. Então, se os professores tivessem chegado aqui com uma proposta, a nossa proposta é essa, então ficava mais fácil a gente votar. E se a casa também tivesse discutido isso com antecedência, ficava mais fácil. Se o executivo tivesse mandado o projeto com antecedência, ficava mais fácil. Mesmo assim, nós fomos à prefeitura, eu agradeço aí o pastor Giovanni, estava conversando, mas chamou para ir lá conversar com o Marcinho, não foi o prefeito que chamou.
Então, isso foi falado aqui, foi um erro, não foi o prefeito que chamou os vereadores. Eu estava aqui no gabinete e o pastor Giovanni chamou mais o Dóia Ceará, vamos lá conversar com o Marcinho. Marcinho é o secretário da Finanças. Então, ele nos informou que tem duas opções. Fica suspenso o pagamento ou então manda embora. Mas ele não vai mandar embora, não sou eu, nem meu salário que vai ser suspenso, são os professores, então eu teria que ouvir eles. Igual você falou que, o Jadir também falou, e o novo vereador também, o Vantuil, falou agora que é melhor para eles. Mas tem que sair da boca deles, né? Então, eu não sei, eles não falaram aqui em nome deles, por isso que eu falo. Eu citei o presidente Lula porque quando chegava isso, eles brigavam no sindicato e o pessoal era unido. Então, eu acho que falta união, falta diálogo, porque quem perde é só a população. Eu vou dar o exemplo daquele projeto aqui da passarela, da troca lá. Então, o que eu falei? Toda vez que for uma coisa assim, de supetão e obrigatório, eu sou contra, não precisa contar comigo, eu não faço parte de base, eu não sou da base do prefeito, eu não sou da base do ex-prefeito, eu sou da base do povo. Então, eu acho que nós temos que ser coerente e estudar as coisas e votar com responsabilidade. Então, eu acho assim que a democracia é diálogo, é conversação, sem briga, sem partidarismo, mas é o melhor para o povo. Então, por isso que eu queria ouvir o povo, por isso que eu ficava satisfeito se o projeto fosse amanhã, e os professores falaram para nós, vota a favor, vota contra. Eu estou representando o povo, aí eu não faço questão, porque para o executivo tanto faz. Se a gente votar contra o projeto, ele vai dispensar. Então, o executivo já sabe o que vai fazer. Então, o problema nosso são os professores, são os servidores. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Eu vou suspender a reunião aqui por 10 minutos para a gente resolver as questões aqui das emendas. Está suspensa a reunião.
Estamos aguardando as emendas ser elaboradas. Só mais uns instantes, só, por favor.
Vamos dar início à reunião. Vou pedir ao senhor secretário vereador Pastor Giovanni que faça a leitura da emenda número 01 ao projeto de lei 040/2020. Emenda 01 ao projeto de lei 040/2020. Altera-se o artigo 1º do projeto de lei 040 com a seguinte redação. Artigo 1º. Excepcionalmente, em caso de ocorrência de estado de calamidade pública ou de emergência, em consequência de pandemias ou desastres naturais, fica autorizado a suspensão do contrato temporário na secretaria em que as ocorrências de tais eventos ocasionem a inatividade do contrato, pelo período de 60 dias, prorrogável por igual período, com autorização do Legislativo. O parágrafo 4º aqui, o período de suspensão contará proporcionalmente para efeito de cálculo de férias e gratificação natalina, ou seja, o 13º. Essas são as duas propostas. Algum vereador quer fazer algum comentário? Presidente. Com a palavra, vereador Aguinaldo. Eu quero falar sobre o projeto em geral que eu não falei. É o seguinte, quando a gente discute um projeto com os pareceres jurídicos dessa casa, que temos ótimos jurídicos aqui, a gente se sente mais seguro e vê a legalidade do projeto. Mantenha, por favor, Ivan. Quando eu falei, pedi para adiar, para a gente ver o parecer jurídico, é por causa do que acontece. Aqui veio o substitutivo, protocolou agora, alterou o parágrafo 2º, colocou 50% da remuneração. Para mim, esse projeto vai se tornar inconstitucional. Por quê? No Brasil, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. E aqui é com vínculo empregatício. Esse 50% vai ser o abono, vai ser uma ajuda de custo, que aí você pode dar qualquer valor. Remuneração, não. O nosso jurídico não tem o prazo de só dar o parecer. O que acontece? Eu estou falando aqui no achismo, que não temos pareceres, que não deixaram. Por isso que eu pedi para adiar para amanhã. O que vai acontecer? Chegar lá, ele não vai sancionar, vai mandar para cá de novo, e aí vai fazendo a população toda de circo, soltando áudio. Quando eu falo que aqui está se tornando a secretaria da prefeitura por causa disso, manda um projeto em cima da hora, protocolado, nós solta um áudio, pressionando, coagindo os vereadores a votar. Que se a gente não votar, mandar vocês embora, a culpa é nossa. Então o que acontece? Ô Van, mantenha a ordem, por favor. Você já está conversando muito, já está respondendo aí. Sou servidor da casa. Então é o seguinte, eu acho que um servidor, por exemplo, ganha R$132, ou pegou um salário lá, ele vai passar a ganhar R$566. É abaixo do salário mínimo. Isso é o quê? É um abono, uma ajuda? Porque está com vínculo empregatício. E aí? Chega lá, vai ver assim, ó, esse projeto ele é inconstitucional, por isso, porque nós não temos um parecer nosso para nos assegurar, não é culpa nossa. Então é o seguinte, eu pedi para adiar o parecer por causa disso na comissão, não respeitou, então vamos votar. Todos os professores estão mandando mensagem para mim, vocês todos concordaram, preferem, igual falaram aqui para mim, prefere pingar do que secar. Então é o seguinte, eu acho que isso é uma afronta, isso é um circo armado, esse projeto é para ele, não vai sancionar ele, nada mudou com essas emendas, que colocou 60, se quiser prorrogar mais 120, que o contrato tem 30 dias. Do jeito que o projeto vier, eu vou votar, vocês podem ficar tranquilos, que vocês me pediram. É melhor, às vezes, né, até lá, ninguém arruma emprego, não vai arrumar. Porque se a prefeitura que diz que não está tendo dinheiro, imagina as empresas que estão pegando, as empresas privadas pegando empréstimos, e se endividando para pagar os colaboradores para mandar embora. E a prefeitura aqui não tem dinheiro. Agora, o que acontece? Tira a responsabilidade do executivo e manda para a Câmara, porque se nós se tornamos uma secretaria, protocolar um projeto desse à noite, sem parecer jurídico, é um risco a gente votar ele aqui, chegar lá e vai ser, o projeto é inconstitucional, porque eu abaixei ele aqui. Agora que vai baixar 50% só de quem ganha acima de 2 salários mínimos.
Aí sim, aí pode chegar, pode ganhar um salário mínimo. Caiu o projeto, tem vínculo empregatício normal. Então, infelizmente, é um ciclo que mandou. Ainda soltou um áudio aí pressionando. Vocês podem ter certeza, vocês pediram, a gente tem coração, que se amanhã, dia 30, vai ser, olha, demitir por causa dos vereadores. Ele tem a prerrogativa ele está 3 anos fazendo contrato em 30 dias com o servidor da educação. Por que agora ele não pode ter essa prerrogativa? Por que não pode fracionar o salário de vocês? Por que não pode ficar devendo vocês? O governo do Estado está devendo da época do Pimentel, não pagou tudo até hoje. Sabe que o nome dele, ele é tão bom pagador de jeito que ele não pode ficar devendo 30 dias? Pode ficar devendo 3 meses? Ou o prefeito honesto, hein? Então é o seguinte, eu acho que é para prorrogar para ficar devendo vocês. É melhor ter para receber, de um homem tão honesto desse aí que está preocupado de jeito, do que ter nada sem receber. Eu sou contra votar esse projeto dessa forma. Esse projeto tinha que manter os contratos de vocês. Se atrasar, vocês prometem crédito na mercearia, alguma coisa, eu vou comprar, quando voltar lá normal, eu vou recebendo e pagando. Será que vai mandar o projeto também para diminuir 50% das dívidas de vocês? Da conta de água, conta de luz? Esse aqui não chegou, não. Infelizmente, está fazendo uma palhaçada com a secretaria do município. Agora eu vou chamar a Câmara aqui, a secretaria da prefeitura, que mandou um projeto desse, igual dizer, descer igual abaixo, sem o parecer jurídico, 50% de remuneração, e um servidor que ganhou esse valor que eu falei, vai ganhar R$500? Isso é um abono? É uma ajuda de custo? Que coisa que era para ter mandado para cá, para isso? E se esse projeto se torna inconstitucional por causa disso? Aí vocês vão pensar assim, saindo da casa de vocês, correndo risco dessa pandemia, e depois vocês vão lembrar da minha fala, olha, bem que o vereador Cabral falou, fizeram a gente de palhaço, porque aqui se tornou a secretaria da prefeitura, é por isso. Minha fala é essa, muito obrigado. Com a palavra, vereador William. Presidente, Cabral, você me permita discordar em alguns aspectos, eu prefiro dar o voto de confiança ao Executivo. Eu creio que se ele mandou um projeto para cá, se o próprio líder do governo, nós debatemos aqui, ele teria a possibilidade de retirar o projeto com as emendas, se ligou para o secretário falou, isso eu tenho condição de fazer, isso aqui eu não tenho condição de fazer, eu acho que eles vão fazer. Em relação à inconstitucionalidade, no Brasil nós temos a regra constitucional de que nós não podemos ganhar menos do que um salário mínimo para a nossa jornada regular de trabalho, regido pela CLT. Os profissionais da educação, sobretudo os professores, eles têm um regime diferenciado. Nós temos ali todo tipo de regime. Nós temos os seletistas, nós temos os estatutários, que são os efetivos. Tem hora que a gente segue o seletista, mas as responsabilidades estão contidas no Estatuto do Servidor. E tem a figura do contrato excepcional de interesse público, que é esse aí, o contrato temporário. Neste caso, o parecer jurídico desta casa, e a doutora, se quiser me corrigir, pode, fala da questão do mérito do projeto, da constitucionalidade e da matéria de natureza política. O artigo 37 da Constituição, inciso 9, diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. E a lei orgânica regula a matéria no artigo 39, que diz: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Repisa a Constituição Federal. E neste caso, por se tratar de matéria de interesse local, cabe à lei ordinária decidir. Nós estamos alterando uma lei ordinária de 1989 que requer, para vocês terem uma ideia, maioria simples. Nem é maioria absoluta. Dada a natureza do contrato excepcional. Ele é regulado por esse tipo de lei. A gente, quando vota aqui, o pastor Giovanni já foi presidente da casa, o Ricardo Tobias vive essa realidade, Terezinha já viveu essa realidade. Quando diz respeito a pessoal, a gente tem aqui um rito totalmente diferenciado. Nós temos uma maioria absoluta, nós temos duas votações, é isso, doutora? Matéria complementar, lei complementar, essa é uma lei ordinária.
E nós podemos, de acordo com o parecer, e até o parecer cita L. Lopes Meirelles, os contratos por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial. Eles falam que eles, previsto no artigo 37, inciso 9, que eu citei, como ao regime geral da Previdência Social. Sujeitam-se, pois, a regime diverso do estatutário e do trabalhista. Então, assim, eu tenho tranquilidade de votar. Eu tenho tranquilidade. Acredito que a proposta, com essas emendas, a própria Terezinha sustentou a emenda aí que seria a emenda de número 4, que altera o 4º parágrafo. Acreditamos ter sido um erro material do projeto, onde o período de suspensão não contaria para efeito de cálculo de férias e gratificação natalina. E agora contará. Contará. De não contará para contará. Então teve evolução. A questão dos 60 dias, 120, agora são 60 dias prorrogável por igual período, com autorização legislativa. É nós daqui até 60 dias que vamos decidir se vai ser mais 60 ou se está bom, pode voltar todo mundo ao normal. 60 dias são 2 meses. Ganhando 50% é 2 por 1. E aquela questão de não ganhar menos do que um salário mínimo, Cabral, é para quem está trabalhando. Nós estamos com um contrato suspenso. Suspenso. Então isso não é salário, isso é auxílio. E com a garantia de ser incorporado ao acerto proporcional. A maior segurança que eu tenho, já encerrando, é o seguinte: aqui nós representamos, vereador Jadir, 2 grupos. Aquele que está ali na plateia, que é quem vai receber, e a população em casa, que não é servidor, mas que vai pagar. Olhe para vocês verem a situação que nós temos. Nós temos que defender o interesse de 2 grupos. Um grupo que vai receber e um grupo que vai pagar. E nós temos que mediar isso para conciliar. Aí o que eu faço? Eu abro o meu celular e acompanho todos os grupos. Mas para esta votação, o grupo que mais me interessa é o grupo dos servidores. Eu estou em pelo menos 4 ou 5. E eles estão pedindo aqui para votar os 50%. Se os maiores interessados estão me pedindo, o que eu posso fazer? Fizemos o aperfeiçoamento do texto. Isso é negociação, isso é discussão. Então, presidente, com total clareza, da maneira que se apresentava no início, eu era contra. Da maneira que se apresenta agora, eu sou favorável e com a tranquilidade imensa de estar fazendo o meu papel para os servidores e para a população de Nova Serrana. Obrigado, presidente. Presidente, cita meu nome. Eu vou dar a palavra ao vereador Cabral. Professor, eu concordo com o senhor. No momento algum, eu falei que não vou votar. Uma também que o meu voto é inviolável. Eu sou assegurado pela Constituição, mesmo se não tiver o parecer for ao contrário. Só que é o seguinte, o parecer que o senhor leu aí não é do substitutivo, não. No substitutivo, aumentou o parágrafo 2º. E aí? O parecer do senhor aí não, é um parecer do seu ponto de vista. Só que é o seguinte, eu não falei que não vou votar. Eu estou seguro de votar pela palavra que eles me passaram, não pelo projeto. Então eu estou tranquilo também a respeito disso. Vereador, antes não recebi, agora vai receber. Com a palavra, vereador Jadir. Presidente, eu quero manifestar o meu voto dentro do conhecimento, ou do relacionamento, da amizade, do conhecimento da pessoa, do senhor prefeito Eusébio Lago. Esse projeto, como diz o colega, isso aqui não é goela abaixo, não. Isso aqui é porque ele segurou até o último momento para poder entrar com isso. Porque se ele pudesse, ele não entraria. Eu conheço ele, eu estou falando de quem eu conheço. Então isso aqui não é goela abaixo. Isso aqui é de extrema necessidade por causa da circunstância que se encontra. Então, eu acredito que a semana que vem, se modificar, volta. Eu estou falando porque eu conheço o senhor prefeito. Então, eu não vou votar nem emenda, porque eu sei que ele não quer isso. Ele quer voltar tudo à normalidade.
Ele não queria ter nem mandado esse projeto. Então eu tenho total segurança que isso aqui, no mais tardar, o momento exato que acontecer essa modificação, que eu acredito que será breve, vai voltar à normalidade. Isso aí é a sensibilidade de uma pessoa que eu conheço. Ele não quer deixar essa situação aqui. Ele fez por força do momento. Então, eu acompanho o projeto original. Eu também concordo com o vereador Jadir, mas mediante essa emenda aqui dá mais tranquilidade, né? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Alberto. Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, público presente, imprensa, pessoa que nos assiste através da internet. Como já foi amplamente discutido aí, é um projeto, dá os parabéns aos grupos aí que movimentou os grupos de WhatsApp, que esse projeto que chegou com 50% foi por causa das mobilizações, a população está de olho, é os nossos patrão, a população nossa serrana e também o servidor que está aqui presente. O que está acontecendo nessa casa é goela abaixo mesmo e faca no pescoço. E o nome desse projeto aqui chama Pacote de Maldade. O que estão fazendo com nós nessa casa, transformou isso aqui numa secretaria. Isso aqui hoje, a Câmara de Vereador, é uma secretaria, como foi falado aí, gente. Chegar com um projeto aqui faltando 40 minutos para a hora de começar a reunião, com a dimensão desse projeto. Qual que é o valor que estão diminuindo no alto escalão? Peço o Léo para colocar o áudio. Qual que é o valor que estão diminuindo no alto escalão? Gostaria até de pedir o senhor para estar encaminhando um ofício ao executivo, pedindo ao executivo para fazer um projeto, estudar a possibilidade de ver com o jurídico se há possibilidade de pegar o salário do prefeito, vice-prefeito, o secretário, todos os Léo, eu peço que retire esse áudio, porque nós não estamos em discussão desse assunto, não. Nós viemos aqui para discutir justamente só de acordo com esse projeto aqui, vereador. Ô, senhor presidente, o áudio é meu, eu sou responsável pelo que está passando. Não, mas é reunião extraordinária, ela é exclusiva para esse projeto aqui. Por gentileza, você retira o áudio, por favor. Senhor presidente, isso que está acontecendo na Casa Legislativa de Nossa Serrana é uma vergonha. Está retirado do seu áudio, porque você discute esse projeto, você discute esse áudio na reunião ordinária. Hoje foi exclusivamente para esse... Mas eu estou perguntando ao senhor qual que é o... Chegou algum projeto dessa casa pedindo redução do alto escalão? Ô, vereador, discute essa reunião, essa discussão sua numa reunião ordinária. Isso aqui essa reunião é exclusiva para poder discutir esse projeto aqui, por gentileza, por favor. Senhor presidente, como já foi falado por... Vou retirar a sua palavra, vereador. Senhor presidente, então eu vou discutir do projeto. Do projeto só pode falar. Como eu ia falando, senhor presidente, essa casa aqui não pode, o senhor como presidente, não pode deixar isso acontecer. Um projeto chegar aqui, escutar um áudio desse do prefeito aí, colocando aí, eu não fui convidado para a reunião, eu acredito aqui, a gente já sabe muito bem como ele falou, quem que é convidado para essas reuniões, eu não fui convidado para essa reunião, para tratar desse projeto, como foi falado aí, ele fazer o que falou aí, alguns só que foram convidados para essa reunião, todos os prefeitos, tem que reunir com os vereadores, tem que conversar, tem que dialogar. Um projeto dessa dimensão, chegar na última hora, querer que a gente vote aqui, e nós temos que votar do jeito que a gente está votando aqui. Senhor presidente, o senhor não vai me cortar não, né? Eu estou tratando do assunto do projeto aqui. Tenha bondade, vereador, tenha bondade. Quer dizer, senhor presidente, que como eu conversei, foi formado um grupo hoje para tratar desse assunto, eu vou votar favorável a pedido do servidor, porque a gente sabe que se votar contra é pior. Mas isso não pode ficar acontecendo nessa casa. Nós vamos votar aqui goela abaixo, com a faca no pescoço. Isso é uma vergonha. Isso aqui é uma Câmara, poderes independentes. Nós não podemos votar as coisas aqui dessa forma, não. Tem que mudar, senhor presidente. Isso é inaceitável. Isso aqui é uma Câmara, são poderes independentes. Nós não podemos aceitar isso, não. 40 minutos que o projeto chegou aqui. Isso é uma vergonha, nós não podemos aceitar uma coisa dessa, senhor presidente. É o que eu queria dizer nessa noite. Vereador Zé Alberto, a gente sabe muito bem que aqui suas falas aqui não é direcionada para quem não. A gente sabe muito bem que suas falas aqui estão sendo direcionadas para grupos políticos. Nós sabemos disso.
Você sabe muito bem da responsabilidade desse projeto, tanto é que você acabou de mencionar agora que você vai votar favorável, né? Então, seja mais sincero nas suas falas. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Dóia, por favor. o senhor citou meu nome? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dóia, por O senhor gentileza. citou meu Boa nome, noite, senhor presidente. A todos os vereadores. Não tá saindo aqui não, presidente. Ao meu amigo Wagner Henrique, a presença do Tiago aí. E diante do momento que o mundo está vivendo, Nova Serrana, né? Não é diferente. Então nós estamos trabalhando aqui. É uma situação é pouco tempo. Não é uma coisa tão polêmica igual, entendeu? Só que nós temos que ver que são quase 1.000 servidores, entendeu? Quase 1.000 contratados, que vai ser se a gente não tomar uma iniciativa aqui e não votar hoje. Então eu sou favorável 100% ao projeto. Não é picuinha política, entendeu? Não é isso. Então hoje nós temos que ver que o Brasil, o mundo, Nova Serrana está vivendo uma pandemia. É o coronavírus, entendeu? Então é a respeito disso que eu sou favorável sim a favor do projeto. Favorável que é tanto que os pessoal esse que vem aí para aqui tudo tá pedindo que a gente vote favorável aos 50%. É gente ligando, mandando mensagem, igual o Zé Faquinha me ensinou aqui, todo mundo, entendeu? Então eu sou favorável sim ao projeto, viu? Muito obrigado, presidente. Com a palavra, senhor presidente, o senhor citou meu nome. Quero dizer, senhor presidente, que o senhor falou grupo político. Falei sim. Mas eu quero dizer para os senhores que a situação que foi colocada para nós não tem outra opção. Eu estou Vereador, votando. já foi discutido. Se você achar que deve votar ao Mas contrário, o senhor vota. O senhor está citando meu o nome. senhor vota contrário, ué. Eu não vou estou te votar obrigando a votar, não. Eu Mas não se vou você votar está achando, contrário, não. se você está achando que é goela abaixo, então vota o projeto Mas é goela contrário. abaixo. Só então estou dizendo que é melhor então, não votar a favor do Então, servidor. se é goela abaixo, por gentileza, vota o contrário. Ninguém está pedindo para o senhor votar favorável, não. O vereador Jadir parece que quer a palavra. Já falou? Vou colocar em votação a emenda. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Walter. Walter Faquinha, né? Boa noite, presidente, todos os ouvintes, colegas vereadores, os educadores nossos que estão aí, o futuro do nosso Brasil está na mão deles. Eu também, muitos professores estão seguindo a gente aqui nas redes sociais. Desde quando o projeto chegou aqui, com esses 50%, eu sou totalmente favorável. Conversando com várias pessoas que até chorou, falou assim, José, vota a favor, só mesmo 50% para nós lá, que senão vai faltar o pão de cada dia dentro de casa. Mas eu sou totalmente favorável ao projeto, e eu não queria que estasse cortando o salário deles não, que eles merecem muito mais do que eles ganham, o salário deles já é muito baixo. Mas como essa epidemia acontecendo aí, não tem como, né? Mas graças a Deus que mesmo 50% eles vão estar recebendo. Quero deixar um grande abraço a todos os professores e boa noite. O projeto já está mais do que... Essa emenda já está mais do que discutida. Eu vou dar a palavra à vereadora Terezinha. Obrigada. Quero aqui cumprimentar o Tiago, Wagner. Quer dizer que a emenda eu sou totalmente favorável. Como a fala dos vereadores, o projeto vai ser aprovado, não é? A emenda, eu sou favorável, mas eu sou contra o projeto. Eu vou votar a emenda para beneficiar vocês, porque eu tenho certeza que o projeto vai passar. E se o prefeito não vetar essa emenda, vai beneficiar todos vocês. Então, eu sou a favor da emenda e contra o projeto. Obrigada. Coloca agora em votação a emenda número 01 ao projeto de lei 040/2020. Em votação. Declaro aprovado a emenda 01 ao projeto de lei 040 por 12 votos, por unanimidade. Coloca agora em votação o projeto de lei 040/2020.
Aprovado. Declaro aprovado o projeto de lei 040/2020 por 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. Presidente. Não havendo... Eu queria só justificar, posso? 30 segundos. Sim. É porque eu já havia exposto o meu posicionamento, e aí eu pensei, o que eu falei, o prefeito ele vai resolver rápido, porque ele não quer ficar na situação. Eu peguei e resolvi votar. Votar assim a favor, porque não vai mudar nada. Obrigado. Com a palavra, presidente. Claro. Seja breve, vereador. Fala ainda não. Eu acredito sempre no diálogo. Né? Nossa ida lá na prefeitura hoje não foi a convite, nós mesmos fomos por conta própria. O diálogo rendeu aí bons frutos, né? Já foi para 50%. Dialogando aí também, o professor William também entrou com as emendas aí positivas, junto com a Terezinha, e quem tem a ganhar é só a população, só os servidores. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Boa noite a todos.